Tem horas que dá vontade de parar de escrever em redes sociais, não por desânimo, mas por pura constatação de que a burrice coletiva chegou num nível que tomou uma proporção irreversível. Os burros estufam o peito e se orgulham da burrice. Incrível como as pessoas acreditam em propaganda de guerra de país imperialista, como se deixam levar por discursos rasos e simplificadores, né? Dá um trabalho imenso para elaborar um estudo fundamentado, mas depois precisamos responder cada argumento idiota, copia e cola e colagem de opinião forjada para defender tudo que está aí. Gente achando que argumentos rasos, totalmente ideológicos, substituem décadas de estudos. O pior nem é isso. O pior é ver que cada vez mais as pessoas são binárias. Ninguém aceita degradês, matizações ou compreensão mais dialética e menos maniqueístas dos fenômenos históricos. Se o sujeito votou no Bolsonaro porque queria comprar um revólver, tem que beber cloroquina, senão é um traidor do mito. O lulista não aceita crítica nenhuma aos erros do governo, como se Dom Sebastião fosse infalível. Escrever em redes me tirou muito mais do que me deu. Me tirou empregos, oportunidades e possibilidades. Poderia estar rico se ficasse quieto, aproveitando da situação, mas não. Essa maldita coceira de falar, gritar ao mundo, ao que vejo de errado, só me prejudicou. Estou aqui vendendo almoço para garantir a janta, enquanto 7 bilionários têm metade da riqueza mundial. Isso nem era para ser um desabafo, mas virou. O fato é que estamos retorcendo enquanto civilização. Os aplausos que recebem genocídios, rupturas de direito internacional, violação de soberanias, massacres, são justificados por ideologia. Isso cansa, e como cansa. Hoje em dia, ninguém se preocupa com crianças morrendo em bombardeios, mas vão aos prantos por causa de um único cachorro, ignorando que bombas matam milhares de cães e gatos, milhares de orelhas, milhares. E tanta ideologia inútil que emergiu dos esgotos nos últimos tempos, que dá um cansaço de argumentar. Monarquista em pleno século XXI, pobretão falando em anarcocapitalismo como se ele fosse dono de uma big tech, brasileiro defendendo a política imigratória do Trump só por ideologia. Essa crentaiada, né, neopentec, querendo transformar o Brasil num Afeganistão evangélico, famoso evangelistão, né? É a síntese dessa ignorância toda. Estão aí as igrejas de parede preta para mostrar que religião virou um shopping center. O Deus virou uma mercadoria lucrativa e há quem ache que isso é espiritual. Há quem ache que discurso de ódio é espiritual. Isso sem contar que esses delírios de olavismo, bolsonarismo, trumpismo e aqueles que gostam do bigodinho curto, aplaudindo o sionismo, o que em tese deveria ser uma contradição, é a sina do nosso tempo. Um tempo em que até as conversas entre o namorado e a namorada são feitas por consulta no chat GPT. Professor para quê?
se tem zap zap do tiozão do churrasco, e militar para escrever errado na lousa. A minha profissão de professor é hoje a pior profissão do Brasil. Não ganha nada, não tem respeito, não tem prestígio e ainda é desacreditada por quem viu um vídeo qualquer no YouTube. Ninguém mais interpreta texto e qualquer falastrão falando em nome de Deus leva uma multidão a se achar legionário. Aí vemos homem arrastando mulher pelo carro, mulher máscara agredindo homem, feminista passando pano para esquartejadora, machista justificando feminicídio, vai tentar debater e te mandam calar a boca, porque você não tem lugar de fala. A sociedade doente está emburrecendo a tal ponto que a tal geração Z prefere se vestir e fingir que é animal em vez de humano. Estão aí as redes sociais e os streamings dizendo o que você deve ver, assistir e como se comportar. Todo mundo sendo controlado e achando que postar um comentário racista é sinônimo de liberdade. Que mundinho bosta que está virando esse século XXI, no qual ser rebelde é ser conservador. Ainda bem que vivi um pouco do mundo antigo, porque esse que está vindo aí, quase nada se salva. Muito pouco se salva. Thomas de Toledo, historiador, arqueólogo, professor de história, internacionalista, né, relações internacionais. É isso. O que eu vou falar? É um imbecil que tem destaque, é um imbecil que protagoniza, né, e os professores são achincalhados. Há professores e professores, mas a maioria você percebe qual é bom, né? Sem ideologia. Essa burrice coletiva também atingiu o campo da esquerda e tem muita gente dizendo ou condenando ou justificando o ataque contra o Irã, né? E, por exemplo, eu vi um vídeo hoje de um influenciador do clube de regatas do Flamengo, eu sou flamenguista, e acompanho ele há uns bons anos, e hoje ele resolveu falar sobre o que está acontecendo lá, né, nessa guerra. E aí ele falou que o Irã é um regime inaceitável, que, né, aquelas coisas de jogar mulher, né, de não sei o que, LGBT e tal, aquelas coisas que vocês sabem, né? E o cara falando, chamando todo mundo de terrorista, etc. E eu fico pensando, cara, é isso que a direita fez, é isso que a extrema-direita fez. Ela já fez a revolução. Ela pega um ignorante, um idiota, um estúpido, que eu não vou falar o nome desse influenciador, né, porque não merece, né, e para falar umas besteiras dessa e para passar pano em relação aos Estados Unidos e Israel, sabe? Culpar, falar como se soubesse de alguma coisa daquele país, do país persa. Você não sabe de nada, meu amigo. Você decorou algumas coisas, o cara decora algumas coisas, né, e sai por aí falando com convicção. O cara não tem como provar porra nenhuma, nem o próprio Estados Unidos, a CIA, tem como provar as coisas. Isso é propaganda total, mentirosa, imperialista. Tudo que vocês ouvem sobre aquele país persa no qual estão atacando é propaganda mentirosa. O mundo consegue ir para mídias orientais e se informarem e ver a realidade que acontece lá dentro, que é muito diferente desse professorzinho aí, influenciador do Flamengo fez. Aliás, é um crime que ele cometeu. E ele é um cara do campo do direito, é professor de direito, né, dá palestras, fala que ganha vida, um bolsonarista meritocrático,
que venceu na vida porque ele merece e os outros não, porque não ralaram como ele. Vocês sabem qual é desse tipinho de cara, né? Cara não, é um excremento humano. Rapaz, se botar o Irã ali no mapa, sem mostrar os nomes do país, eu acho que ele não é capaz de apontar onde é que fica. E o cara lá rotando lá com ódio, não, mas o regime, não sei o quê, e o cara tá no inferno, e queime todo mundo no inferno, não sei o quê, é impossível as pessoas apoiarem esse regime. Ninguém apoia esse regime, porra! As pessoas já perceberam quem são os autores disso tudo. As pessoas sacaram, não são burras igual a esse professorzinho idiota, imbecil, que propaga as coisas do PIG, que propaga o mesmo discurso da extrema-direita, dessas porras aí. Tinha que ser um bolsonarista de cuzão. Como é que ele vai provar? Isso tem que chamar para um debate, para ver se ele sustenta alguma bobagem que ele falou ali naqueles vídeos, né? E ó, em relação a o que o bombardeio naquele país lá, nada. Em relação a Palestina, nada, 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 nada. Estados Unidos e Israel, nada, 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 nada. O cara, meu irmão, só fala de terrorismo islâmico. Enfim, eu não vou ficar aqui perdendo meu tempo com isso. Então, pessoal, a conclusão que eu chego é o seguinte: às vezes dá vontade de desistir, certo? Desculpa, mas dá vontade de desistir. Mas eu não vou desistir. Só estou dizendo que dá vontade, quase todo dia. Porque a gente não tem como competir com essa turma, né? Que é toda lobotomizada pela propaganda imperialista sionista. A gente não tem como competir. São burros que se acham especialistas, são idiotas, que não conseguem entender nem estudar geopolítica, né? E é isso. É discurso de ódio, preconceito, etc. E isso é muito perigoso, porque essas pessoas são tão burras que não sabem qual é o perigo disso. O Brasil é um país que recebeu muitos, tem milhões, milhões de pessoas, árabes, muçulmanos. Então, cara, ajudamos a construir esse país e isso vai contra tudo isso. Vocês estão separando as pessoas, estão separando os povos, né, estão passando pano para verdadeiros regimes, né? É isso. Nem o que acontece dentro do Irã, nem nem nada justifica, nada justifica, nada justifica. Independente de você gostar ou não, nada justifica. Você tem o PIG, você tem essas igrejas que carregam esse discurso, esses jargões, essas coisas que as pessoas decoram, né, para falar mal, porque ouviram dizer que uma mulher iraniana, uma mulher falou ali, né, e o outro ali, e repetindo os mesmos jargões de sempre, como se isso fosse pretexto, né, para o que está acontecendo lá, e não é. Não é por causa de regime, não é por causa de coisa nenhuma. Né, é justamente por causa do projeto né, do grande país do Oeste Asiático, do culto da morte do Oeste Asiático. E mais uma coisa que eu falo, se você está do lado do PIG, você não é de esquerda. Sinto muito lhe dizer isso. É vergonhoso, é triste ser professor nesse país, né? Porque professor não tem respeito e esses temas de geopolítica, né, essas guerras são complexas, tudo tem um fundamento e nada tem a ver com essa propaganda que a grande mídia passa, né, que é uma propaganda mentirosa e falsa, e as pessoas absorvem isso e gritam aos berros como se elas fossem especialistas sobre isso. É sobre isso que eu acabei de ler aqui nesse vídeo, certo? Obrigado por assistir, estamos juntos na luta. Valeu, falou.